Eu não costumo fazer vídeo de lista, com certeza esse não é o foco do canal, mas é interessante fazer lista de jogos que não são tão conhecidos e que vale a pena a indicação. Então nesse vídeo eu resolvi listar 10 jogos que, na minha opinião, hoje em dia não são tão falados como deveria. O primeiro jogo é o To The Moon, jogo lançado inicialmente em 2011. To The Moon é um indie point and click feito pela Freebird Games. O jogo é bem simples mecanicamente falando, mas é uma história muito emocionante, onde dois doutores buscam realizar o último desejo de pessoas em fase terminal. O jogo recebeu vários prêmios na época do lançamento, mas com o passar do tempo esse jogo foi sendo deixado de lado pelas pessoas. Jogando To The Moon, os requisitos mínimos dele no PC é bem baixo, então roda em praticamente qualquer PC hoje em dia. E é um baita de um jogo. E pra mim, ele representa o que jogos indies podem fazer, mesmo com suas limitações. O segundo jogo é o Far Changing Tides. Lançado em 2022, Far Changing Tides é o segundo jogo da série Far da Locomotive. Eu joguei somente o segundo, mas é impossível não recomendá-lo. É um jogo 2.5D de quebra-cabeça e gerenciamento, no qual você percorre sua aventura com seu navio e precisa gerenciar o combustível dele e resolver os puzzles que bloqueiam a passagem no mesmo. Far Changing Tides é um jogo atmosférico, uma direção de arte e trilha sonora incrível. Um jogo muito bom para jogar em momentos em que você não quiser jogar em um jogo longo ou quando você tiver terminado aquele RPG gigantesco. O terceiro jogo é o Mighty Goose. Lançado inicialmente em 2021, Mighty Goose é um jogo plataforma 2D de ação, muito inspirado em Metal Slug. E faltam jogos nesse estilo. Então para quem gosta de Metal Slug, vai gostar muito desse jogo. Ele é curto, mas vale a pena porque é bem divertido. O quarto jogo é a Memory Blue. Lançado em 2022, sendo o jogo de estreia da Cloister Interactive, a Memory Blue, segundo a própria empresa, é um poema interativo sobre uma atleta de sucesso e o amor abrangente entre mãe e filha. O jogo é um point and click bem simples mecanicamente, mas vale muito a pena pela experiência. O quinto jogo é o Contrast. Lançado em 2013, Contrast é o jogo de estreia da Compulsion Games, empresa que hoje pertence à Microsoft. Contrast é um jogo de plataforma e puzzle, onde você pode se movimentar entre um mundo fantástico em 3D e um universo 2D misterioso e sombrio. O jogo é um mergulho no mundo surreal e onírico dos anos 20, inspirado no mundo das artes, do espetáculo de vaudeville e filmes no ar, embalado por uma trilha sonora incrível e de uma atmosfera sensacional. O sexto jogo é o Art of Rally. Lançado inicialmente em 2020, Art of Rally é um jogo de coisa diferente dos demais jogos convencionais de corrida. Mirando uma experiência estilizada e não pseudo-realista dos demais jogos do mercado, Art of Rally tem uma câmera top-down que o diferencia das demais experiências de jogos de corrida. Art of Rally não é nenhum absurdo de jogo, mas é muito melhor do que alguns jogos de corrida AAA, então vale a pena você experimentá-lo. O sétimo jogo é o Pinstrip. Pinstrip é uma aventura 2D cheia de emoção. Nele você joga como Ted, um ex-ministro exilado forçado a se aventurar pela vida após morte. Nele você descobre os segredos obscuros do passado de Ted e confronta o Sr. Pinstrip, seu desprezível inimigo. O jogo é bem legal e vai te surpreender com a história dele, então dê uma olhada no jogo. O oitavo jogo é o The Wild at Heart. The Wild at Heart é um jogo onde você tem um controle de um grupo cada vez maior de criaturas peculiares para reconstruir caminhos danificados, lutar contra feras perigosas e solucionar desafios excêntricos em um mundo rico e interconectado. Você se junta a dois jovens em fuga enquanto eles desvendam os mistérios de um reino perdido numa história fantasiosa e nostálgica. O jogo tem muita inspiração em Pikmin, é um jogo bem legal e eu recomendo. O nono jogo é o The Guardians Between. The Guardians Between é um jogo de puzzle onde você manipula o tempo. Nele você controla dois melhores amigos, que encontram uma série de jardins surreais repletos de objetos que fizeram parte das suas infâncias. Juntos, eles embarcam em uma jornada emotiva que leva a ver a importância da sua amizade, ver as memórias construídas, o que vale a pena ser lembrado e o que deve permanecer no passado. O jogo é maneiro e serve mesmo para quem não é muito fã de puzzle,
porque os puzzles do jogo são desafiadores dentro de um nível razoável. O próximo jogo é o Army Krog. Eu não gosto muito de indicar ou falar de jogos que não tenham no mínimo legendas em português, mas eu vou uma exceção para Army Krog. Army Krog é um jogo de aventura de point and click animado em stop motion dos mesmos criadores de Earthworm Jim e Neverhood. Você segue as aventuras do explorador espacial Tominaut em cercar um cego alienígena falante, Bik Bik, enquanto eles desvendam os mistérios da fortaleza que os mantém cativos através da exploração e resolução de puzzles. Army Krog conta com animação stop motion, como de filmes como A Fuga das Galinhas, por exemplo. E eu abri uma seção e coloquei esse jogo na lista, mesmo não estando em português, porque não existem muitos jogos nesse estilo artístico, e os que tem são pouco falados. Então acredito que vale a pena colocá-lo nessa lista. Então é isso, pessoal, essa foi a lista de jogos. Espero que vocês tenham gostado da lista. Não é um tipo de conteúdo que eu vou fazer sempre, não é o foco do canal, mas é maneiro recomendar alguns jogos diferentes assim para vocês, que não vai cair na mesmice de GTA, Call of Duty ou The Witcher, sabe? Recomendar algo diferente. É isso, pessoal, espero que tenham gostado da lista. Fiquem com Cristo sempre e até a próxima. Fui!